Vamos conversar com a Marília, porque o presidente Lula deve se reunir nesta quinta-feira com ministros, esta quinta-feira, famoso amanhã, com ministros para discutir o andamento das obras do PAC. A Marília Ribeiro vai explicar para a gente o que está na previsão dessa agenda aí, já que até foi você, Piperno, que citou o PAC agora, a obrigatoriedade, Sim. É isso? Então, o PAC é, claro, a versão 3.0 dele agora, e a Marília vai explicar para nós o que a gente pode esperar dessa reunião amanhã. Diga, Marília, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Aros. Exatamente, a reunião deve acontecer amanhã pela manhã e essa agenda surgiu logo após o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participar de uma comissão de infraestrutura lá no Senado Federal na terça-feira. E Rui Costa falou que o presidente Lula deve anunciar nos próximos dias mais PAC seleções. As iniciativas desses novos projetos seriam nas áreas de renovação de frotas, urbanização de favelas, regularização fundiária, contenção de encostas e abastecimento de água rural. Para esse novo projeto, Aro, serão investidos cerca de 18 bilhões de reais. A declaração do ministro, como eu disse, ela foi dada nessa comissão de infraestrutura. Ele foi convidado para poder explicar, detalhar como é que vai ser feito esse PAC Seleções. Segundo Rui Costa, o programa de aceleração do crescimento, ele já atendeu mais de 3 mil municípios com mais de 23 milhões de investimentos. Aros, com você. 23 milhões já investidos, mas a perspectiva, você falou, quantos milhões agora a possibilidade? 18, é isso? Mais 18? Exatamente. Exatamente. Para esses novos projetos, está sendo investido cerca de 18 bilhões de reais. Tá ótimo. Marília, você volta logo mais aqui na programação da PAN. Obrigado, boa tarde. Já foram 23, mas ainda assim só 1% das escolas, Fábio Piperno. São 3.600 e poucas escolas, que são alguns esqueletos, outras já em construção. Algumas na prancheta. Há muitas, quer dizer, 3.600 e poucas inacabadas, que estão lá paradas. Sim. Então isso tem que acabar. Alguém tem que colocar a mão na massa para terminar esse negócio. Eu duvido que elas recebam muitas emendas de parlamentares. Outra coisa que a Marília disse agora, esse projeto aí voltado para contenção de encostas. Eu também estou para descobrir entre os 503 deputados, mais 81 senadores, alguém colocaria algum dinheiro em algum projeto para contenção de encostas. Agora, enfim, falando sério, isso é fundamental. É o tipo da obra que pode não dar voto, mas ele garante vidas. Todo ano, em época de chuva, a gente vê a tragédia aqui. Né, e nesse caso específico, a gente tem o exemplo aqui de São Paulo, com o que aconteceu no litoral paulista. Alguns parlamentares até destinaram, acho que a Tabata, inclusive, foi uma delas, né? Que destinaram, e o projeto que foi feito lá com a concordância com a organização do governo do Estado de São Paulo, trouxe não só a segurança para a encosta, mas um investimento robusto em infraestrutura para todo o entorno, ou seja, talvez limitante demais essa visão deles ao dizer é para contenção da encosta. Não, não é. É um investimento para fazer com que o aparato de infraestrutura chegue numa região que tem movimentação econômica, que tem gente morando, você tem tudo acontecendo lá. Então esse é mais um caso. Essa era a finalidade primeira do PAC. Talvez a finalidade primeira, segundo eles, é movimentar a economia por meio da indução de investimento pelo governo, a contratação e etc. Mas o segundo ponto é a escolha desses lugares pela estratégia que se cumpre com o resultado econômico lá na frente, porque a obra ela acaba, quer dizer, ela deveria acabar. Né, Segre? Deveria. Estava vendo aqui, monitoramento do Tribunal de Contas da União, atualizado em abril de 2023. 5.344 horas paradas, mas segundo o ministro agora são 6.300, quer dizer que em um ano pararam 1.000. É uma conta apenas, não chega a ser análise da conspiração do Gani, mas é uma conta simples. Então, não, emenda PIX não é análise da conspiração, não. O orçamento secreto continua. Foi até uma matéria da Piauí. Entendeu? Nós não estamos entendendo o nome que você deu. O nome, mas vamos superar. Aí eu concordo. Vamos superar isso, porque senão a gente vai ter que questionar até o nome PAC, para programa de desaceleração, porque você está parando obra em vez de então, eram 5.300, agora são 8 mil e pouco. É mais do que o que ele está citando? Um ano e meio atrás. Tá, então... De 8 mil e pouco. Eram 14 mil quando mudou o governo e entrou Bolsonaro.
E agora, quando entrou o Lula, era 8 mil e pouco. E algumas ainda que começaram com o próprio Lula, que foi passando o tempo. Ele iniciou... Não, agora, isso que você trouxe de alguns projetos que eles não são muito visíveis, mas eles são essenciais, é a realidade aqui no Brasil. E, infelizmente, os políticos eles não vão nessa direção. Saneamento básico, encostas que o Piperno trouxe aqui também, educação de base, porque você tem efeitos, e aí concordo absolutamente, Aros, que não é só aquele efeito pontual e imediato, né? Da obra em si. Mas você tem, exatamente, você tem toda uma cadeia. Então, educação de base, imagine o efeito da produtividade que isso traria para o país. Saneamento básico, a melhoria do saneamento básico traz impactos na saúde e na educação também, porque como é que você vai estudar tendo problemas de saneamento básico, ficando doente? Então, você tem aí todo um efeito em cadeia, o que a gente chama em economia de externalidades positivas, muito boas. E, infelizmente, os políticos, eles não olham para isso, por quê? Porque não dá voto. E não necessariamente são caros, né? É verdade. Não, e mais, em casos de moradia, nós temos enormes problemas de ocupação em áreas de manancial, em área de reserva, que é um enorme problema. E a coragem política para tirar, aqui mesmo em São Paulo, é uma coisa absurda ali perto da Cantareira, o que tem de ocupação ilegal. E não tira, tem que tirar, gente. Isso isso é politicamente impopular. Mas não importa, tem que fazer o que é certo. A gente tem que fazer na política o que é certo. Por isso, mesma coisa lá no litoral norte. As pessoas estão morando penduradas no morro. É óbvio que vai chover e vai levar, mas tem que sair. Mas não quer sair porque é perto do emprego. Mas não pode. Então, tem que fazer cumprir a lei. E esses projetos têm que estar adequados a essa nova realidade. E dividir esse ônus político, mas precisa fazer. Não pode deixar morar em gente em área de risco. Isso aí todo ano é problema, a gente sabe disso. Em área de manancial, ocupação de manancial, que está acabando com a água de São Paulo. Você está em lugar lá que é inacreditável, que tem ainda ocupação ilegal. E agora, ocupação nova acontecendo. Precisa tirar. Agora, o que é interessante quando a gente pensa num programa como o PAC, né, Piperno, é que são vários ministérios em articulação, em conjunto, trabalhando para fazer uma entrega lá na ponta. Só que essas obras elas não são feitas no âmbito federal. Essas obras elas estão numa cidade, no município lá na frente. Ou seja, o planejamento disso, no mundo ideal, e talvez eu esteja sendo aqui muito poliana, tá? Mas no mundo ideal deveria contemplar o seguinte: qual é a perspectiva de crescimento dessa cidade? O que diz o zoneamento, por exemplo, se é uma obra em São Paulo? Para onde essa cidade está crescendo? Qual é a tendência? A infraestrutura com rodovia e etc. Porque fazer obra por fazer, no fim do dia, o que a gente vai ter é elefante branco. Porque talvez, dentro de uma composição de um olhar para o futuro, aquilo já não seja a realidade. Não vai ser a realidade em algum tempo. Ou seja, a gente está acelerando o quê? O agora ou nós estamos acelerando o amanhã? Não estamos acelerando nada porque tem obra pra caramba parada, mas o que eu quero dizer, isso é contemplado? Porque eu não vejo essa discussão acontecer e isso me incomoda. Então, eu acho que isso deveria ser muito mais bem fiscalizado, sobretudo, porque é claro que quem conhece a necessidade da sua cidade é o morador que está lá, é o prefeito, é o vereador. Então ele vai lá e ele pleiteia um recurso. Eu preciso construir uma rede de saneamento básico aqui na minha cidade. Aí entra, arruma lá recurso, aí entra no PAC, lá, pega uma carona e vira lá um pedaço do PAC. Muito bem, o prefeito recebe dinheiro e começa a obra. Só que aí o partido do prefeito ele vai perder a eleição. Aí vem um outro. Aí o outro olha para aquela obra e fala, puxa vida, mas por que eu vou pegar esse recurso e continuar esse negócio se, por exemplo, eu posso usar em algo muito mais vistoso? Aí a obra fica lá parada. Aí chega no número que você tem, o número que eu tinha de 8, 10, 11 mil obras paradas. E isso vai ficando um monte de elefantes brancos por todo o país. Não vai longe, né? A gente sempre usa o exemplo aqui do monotrilho que sai de frente lá do aeroporto de Congonhas. Você está rindo, isso virou uma piada aqui em São Paulo. Eu perguntei uma vez para um candidato a governador. Ela foi o governador Rodrigo Garcia. Isso. Tentava ele. E aí, governador? Não, mas a obra não está... Foi na Sabatina, não foi? Foi só desacelerou e tal, né?
Aí o governador Tarcísio parou a obra, vai refazer a licitação para continuar um dia. Mas isso era para ficar pronto para a Copa de 14. Nós estamos em 2024, o esqueleto está lá. Ó, obras de mobilidade em Cuiabá, por exemplo, para a Copa de 14, gastaram 1 bilhão. A prefeitura, o Estado, tal, falaram 14, mas não prometeram qual século. Mas depois implodiram tudo. E agora, porque tá aí, ia ficar muito caro terminar, resolveram implodir tudo. Diga, Segredo. O governo não gosta muito de pessoas que leem livros, mas seria muito importante que alguém do governo leia a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. E aí, se mudasse o nome, em lugar de PAC para PAD, seria muito melhor. Crescimento econômico é o crescimento da economia, medido através do crescimento ou não do PIB. É o agora. O desenvolvimento econômico é quando melhoram as condições de vida das pessoas. E seria muito valioso para que possa ser incluído nesse PAD, não PAC, PAD, Programa de Aceleração de Desenvolvimento, porque aí entrariam as medidas dessas obras que o Alan menciona, que seria esgoto, água potável, melhora na saúde, porque isso talvez não seja uma questão, e eu acho que um erro do político que não considera que isso dá voto. Isso dá muito voto, porque quando uma mãe precisa levar um filho por um problema de saúde e não tem aonde levar, isso resta voto da pessoa que não colocou. E aí seria mais permeável para o município, mas melhora o desenvolvimento econômico, que é a melhora de vida da população. Não interessa para alguém que não tem saúde quanto a economia cresce. Interessa que quando ela precisa, ela tem um médico para atender o filho. Sim, então me parece que essa diferença seria boa.